Irmãos, de imediato vamos abrir as nossas Bíblias. O primeiro livro dos Reis, um texto conhecido nosso, o primeiro livro dos Reis, o capítulo 17. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Os irmãos podem tomar assento. Então eu estava meditando nesse texto da palavra, esta mensagem profética que Elias entregou para o rei de Israel, para o rei Acabe, que nem orvalho nem chuva cairia, segundo estes anos, disse ele. Então os irmãos imaginem que nem orvalho nem chuva cairia sobre a nação de Israel por 3 anos e meio. Os irmãos notem que mesmo que não chova, mas muitas vezes a gente acorda de manhã, onde tem uma grama, ali tem orvalho. Está molhado, a grama está molhada, os irmãos sabem muito bem. Mas aqui a profecia era essa: nem orvalho, nem chuva, nem de noite cairia orvalho. Vocês imaginem que sequidão foi naqueles tempos do profeta Elias. Elias, ele aparece no cenário de Israel aqui. Antes não vimos falar de Elias, mas quando Elias aparece no capítulo 17... ele aparece entregando uma mensagem profética da parte de Deus para o rei Acabe, o rei de Israel, dizendo que não haveria nem orvalho nem chuva. Mas o porquê desta profecia, os irmãos entendam assim, que a nação de Israel, eles estavam desviados do Deus verdadeiro. Eles estavam adorando a Baal, uma divindade dos filisteus, de várias outras nações. E aquilo ali aborreceu a Deus, por quê? Eles diziam, a nação dizia que Baal era o Deus da chuva. Baal é que fazia chover. E que o campo crescia, as vacas eram férteis, porque tudo isso Baal, era o Baal que ganhava as glórias, sendo que Deus que mandava a chuva sobre a terra, Deus que abençoava o campo, Deus que abençoava o gado. Todas as bênçãos de Deus eram atribuídas a Baal. Então Deus manda Elias, entrega uma mensagem profética. Vamos ver onde é que está o Baal agora. Vai ficar 3 anos e meio sem chover. Onde está Baal? Onde está o sacerdote dele? Onde estão os profetas de Baal? Então Elias entregou esta mensagem e Deus disse: tu te retira, Elias, e te esconde junto ao ribeiro de Querite, porque eu ordenei aos corvos que ali te sustente. Vimos que o homem de Deus entregou a mensagem profética e teve que fugir e se esconder, porque o rei iria lhe matar. E nós vimos que Elias foi para o ribeiro de Querite e ali ficou escondido. E a Bíblia diz que de manhã os corvos lhe traziam pão e carne, e à tardinha os corvos traziam pão e carne para Elias. Uma seca, uma fome terrível. Mas o homem de Deus, o profeta de Deus, aquele que Deus chamou para entregar mensagem a Israel, Deus se responsabilizava por ele e Deus estava cuidando dele. Eu quero dizer uma coisa: se nós for fiel a Deus, Deus vai cuidar de nós. Deus vai fazer milagre em nosso favor, vai nos guardar, vai nos abençoar. As coisas não vão nos faltar, porque Deus, ele se responsabiliza pelo aquele que tem responsabilidade com ele. E nós podemos ver então, queridos, que lá está Elias no ribeiro de Querite, escondido. Era um milagre, porque o corvo é um animal que ele come tanto pão como carne. Ele come as duas coisas. O corvo levava o pão e carne lá de manhã e levava à tarde. E pão e carne naquela época era coisa fina. Não era qualquer coisa, pão e carne. Comida fina, comida de profeta. Deus cuidando de Elias. E é assim que Deus cuida de nós hoje. Nós podemos ver que passou-se muito tempo. O ribeiro secou. O ribeiro de Querite secou. Não adiantava ter pão e carne, porque não teria água. Aí Deus disse para Elias: Elias, vai-te do ribeiro de Querite. Vai-te a Sarepta de Sidom, que ali eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Aí Deus dá ordem a Elias: tu vai para Sarepta de Sidom, porque ali eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. E nós podemos ver que Elias caminhou, meus irmãos, aproximadamente uns 160 quilômetros.
de Querite a Sarepta davam 160 quilômetros, porque essa cidade de Sarepta era em Sidom, era fora das fronteiras de Israel, era a terra onde Jezabel morava. O pai dela, o Etbaal, morava em Sidom. Então Deus manda Elias lá para a terra do pai de Jezabel e disse: eu ordenei uma viúva que te sustente. Elias caminhou 160 quilômetros mais ou menos, saiu de dentro dos termos de Israel. E Elias, chegando na porta daquela cidade, ali está uma mulher viúva, apanhando uma lenha. E Elias diz para ela assim: olha, vai lá e me busca uma água. E quando a viúva aí Elias diz para ela assim: ó, tu vai e traz-me um bolo pequeno aqui fora também. Me traz água, mas me traz um bolo pequeno. A mulher disse: olha, vive o Senhor teu Deus, que a tua serva não tem nada, a não ser um punhado de farinha numa panela e um pouquinho de azeite numa botija. Vou preparar este alimento aqui, para mim e para o meu filho, e nós vamos comer e nós vamos morrer. A última refeição daquela mulher, a última, ela não tinha mais nada, ela ia fazer a última refeição. Então Elias está chegando ali, e isso me chama a atenção, queridos, que Elias chegou na hora exata, atravessou as fronteiras de Israel e chegou no momento exato da última refeição daquela mulher, quando ela não tinha mais nada. Deus estava vendo aquela viúva lá no outro país, e Deus manda o profeta lá para suprir as necessidades dela. Como Deus hoje também supre as nossas necessidades. Mas nós temos que crer no Deus que nós servimos, que Ele é um Deus de milagre, Ele realiza mesmo. E Elias diz para ela: vai, faze como tu disseste, mas primeiro tu traz um bolo pequeno aqui para mim na rua. Primeiro tu faz para mim, depois tu faz para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija não vai faltar, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Elias tinha uma mensagem profética para aquela mulher, que Deus ia suprir as necessidades dela. E eu quero dizer que a mensagem profética está aqui nesta noite. Deus quer suprir as tuas necessidades, seja física, seja espiritual. Deus quer suprir as necessidades aqui nesta noite. Mas a mulher foi colocada à prova: vai e faz primeiro para mim, depois tu faz para ti. Olha que palavra de Elias: faz o bolo para mim aqui, ó, depois tu faz para ti e para o teu filho. E a mulher disse: é a última refeição. A fé daquela mulher foi grande. Ela poderia dizer: Elias, como que eu vou dar comida do meu filho, a única coisinha que tem, para ti primeiro? Ela foi colocada à prova. E Elias representava o próprio Deus naquele momento ali. Era Deus na vida dele. Então isso traduzido para nós hoje quer dizer assim, ó: Deus nos bota à prova a ver, sabe como? Se nós vamos fazer primeiro para nós, vamos fazer primeiro para Ele. Como tem gente fazendo primeiro para si próprio. Tem gente que se mata trabalhando, se arrebenta trabalhando, faz serão, hora extra. Se der, eu venho na igreja. Ou se eu estou cansado, também não venho. Ei, faz primeiro para o Senhor, porque depois Ele não deixa faltar nada. Faz para o Senhor primeiro. Eu cuido de igreja há uns 20 anos. Eu sei o que acontece. As pessoas, irmãos, procuram tantas coisas, fazem tantas coisas, e para Deus muitas vezes é o resto. Se der, eu vou na igreja. Se eu vou na igreja. Mas é primeiro para Deus. Faz primeiro para Deus, porque depois Ele supre as tuas necessidades todas. Eu trabalhava, irmãos, trabalhei 32 anos e meio numa empresa, direto. Uma porta que Deus me abriu. E a empresa disse que eu tinha que estudar mais um pouco. Eu e os demais, estudar mais um pouco. Nos formar. Porque eles iam demitir todo mundo que não trabalhasse, não estudasse para se formar. E eu pensei: Senhor, eu vou ter que deixar a tua igreja. Eu vou ter que abandonar a igreja. Vou ter que abandonar os irmãos. E agora o que eu faço? Fiquei firme.
Os anos se passaram e Deus cuidou de mim lá dentro, mas eu não deixei a obra do Senhor. Eu continuei fazendo primeiro a obra do Senhor. Os anos se passaram, não me demitiram e ainda o Senhor me aposentou ainda. Com 25 anos de empresa, eu coloquei os papéis no advogado e fiz um voto com Deus. Em 7 meses, a advogada me chamou e disse: vem cá, menino, o INSS não recorreu, o juiz mandou te pagar e o INSS nem recorreu. Com 45 anos de idade, ninguém acreditava, mas eu acreditava no Deus que eu sirvo. Não, tu é muito novo, tu não vai conseguir te aposentar. Não, mas é lei, e eu creio no Deus que eu sirvo. Até desviado dizia para mim: tu não vai conseguir. Eu digo: não, eu vou conseguir. Fiz um voto com Deus, cumpri o voto de evangelizar toda a empresa que eu trabalhava, era mais de 1000 funcionários. E aí eu fiz o voto, e para pagar o voto, amados, como é que eu vou evangelizar 1000 e poucas pessoas trabalhando? Como é que eu ia fazer aquilo? Peguei uma ação assim de folheto, levei para a empresa, coloquei na gaveta, jejuei o dia inteiro, esperando uma oportunidade. Senhor, como é que eu vou fazer agora para evangelizar esse pessoal? Sabe o que aconteceu? Vocês sabem aquele trecho de Josué, que Josué disse assim, né? Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. O sol e a lua pararam por quase um dia inteiro, e Josué venceu todos os amorreus. O sol parou por quase um dia, ficou tudo travado. Quando Deus tem um propósito, Ele faz parar tudo, para que nós cumpra, para que nós faça a obra dEle. Um corvo, irmãos, ele se enfiou no meio dos fios do transformador da empresa, explodiu tudo lá. Explodiu tudo, faltou luz. E aí o pessoal, todo mundo parado naqueles bolos dentro da empresa, conversando, porque não tinha luz, não tinha como trabalhar. E aí eu digo: tá aí, agora é a oportunidade. Comecei a cumprir o meu voto e entregar os folhetos. Quando faltava o último pavilhão lá, a luz veio. Já fazia 2h30 que eu estava evangelizando. Faltava o último pavilhão, veio a luz, tivemos que voltar a trabalhar. Mas na hora que nós estávamos voltando a trabalhar, era a hora do nosso almoço. Aí deu mais 1 hora e eu consegui cumprir com aquele voto que eu fiz com Deus. Eu só quero te dizer uma coisa: se tu fez um voto com Deus, não tarda em cumprir o voto, aleluia. Porque pelo não cumprir o voto, as portas se fecham e a bênção não vem. Cumpre o voto que tu fez com o Senhor. É Deus cuidando de nós. É Deus cuidando de nós. Deus cuida dos seus servos e das suas servas. Deus cuida. Aquela empresa tem muita história. A chefia chamou nós e disse: olha, nós vamos mandar vocês para casa e vamos diminuir em 30% o salário de vocês 3 meses. A luz, a água, tudo, não, ninguém vai diminuir também. As contas não vão diminuir. E eu disse para o supervisor: olha, no fim desses 3 meses, eu vou estar empobrecido no último. Eu disse assim, mas eu com a minha Bíblia lá na empresa, estava lá na rua sentado atrás do banco, lendo a Bíblia, Eclesiastes, Deus falava comigo pela palavra, dizendo assim, ó: isso sucede tanto ao justo como ao ímpio. Aquela palavra me caiu no coração assim, ó, que Deus estava no negócio. E eu fui para casa. E enquanto eu estava parado em casa, sem receber, eu cuidava da Valneri Antunes. Os irmãos estavam tirando o telhado, arrumando a congregação. E eu fui para lá, os irmãos eram pagos pela igreja para trabalhar. E eu não, eu fui para lá ajudar de graça. Eu fui de graça, fui ajudar a trabalhar na igreja de graça. A minha esposa trabalhava cuidando de uma senhora, a Dona Maria. E a Dona Maria gostava muito da Zeli. Queria até botar a Zeli na herança dela, no inventário da herança. E os filhos brigando um com o outro em vida já para pegar os bens dela. A Zeli não quis entrar. Nosso negócio não é ambição. Ela podia ter entrado no inventário dela, ela morreu, os filhos estavam brigando, mas como ela tinha direito a pegar algum dinheiro, muita coisa. Mas a Zeli, irmãos, cuidava dela e ela gostava da Zeli. E nós orando a Deus: e agora, o que vai ser de nós? Como é que vai ficar esses 3 meses?
Ela, como gostava da minha esposa, ninguém falou nada para ela. Nós não falamos nada para ela. Nós não conversamos nada com ela, ele não conversou nada com ela. Ela disse, eu quero te dar um presente, minha filha, quero te dar um presente. Pegou um cheque, irmãos, e assinou um cheque. Botou um ali, ó, e alguns zeros. Ela deu um cheque de 10 mil reais de presente para minha esposa. Naqueles 3 meses que estava começando, que ia ser horrível para nós. Um cheque de 10 mil reais. E nós pegamos aqueles 10 mil reais, fizemos um quarto que nós precisava, passamos comendo pão e carne, passamos os 3 meses melhor ainda, aleluia, porque é Deus que cuida de nós. Deus cuidava de Elias, Deus enviou Elias para a casa de uma viúva, para sustentar ele. Uma viúva nos abençoou também. Este é o mesmo Deus de Elias, é o meu Deus, é o teu Deus, querido. É a gente que não acredita, muita gente que não acredita nesse Deus de milagre. E Elias lá na casa da viúva. A viúva fez primeiro para Elias. Eu quero só dizer uma coisa para a igreja. Faça para Deus primeiro. Faça para Deus. Honra o nome do Senhor. Honra a obra do Senhor. Honra o trabalho do Senhor. Obreiros, queridos companheiros, ajude o irmão Daniel. Encoste do lado dele. Esteja junto com ele. Enquanto vocês estão ajudando ele, cuidando dele e da sua família, Deus cuida de ti e da tua família, queridos. E nós podemos ver, queridos, que Elias estava ali, na casa da viúva, comendo e bebendo por muito tempo, porque a bênção foi multiplicada. E nós vimos no capítulo 18 aqui, que Deus disse, olha Elias, agora tu te apresenta a Acabe que eu vou dar chuva sobre a terra. Eu vou mandar chuva sobre a terra agora. Tu vai lá e se apresenta. Obadias era um servo de Acabe, mas era obediente a Deus, servo de Deus. Obadias escondia os profetas e dava pão e água, guardando de Jezabel, que estava matando todos os profetas do Senhor. E o povo todo desviado, a nação de Israel toda desviada do Senhor. Queridos, estamos vivendo em tempos difíceis. Os tempos, nunca vi na minha vida, desde quando eu aceitei Jesus, tempos mais difíceis do que agora. Muitos estão, irmãos, cocheando entre dois pensamentos. Será que o Senhor é Deus? Ou Baal é Deus? Será que servimos a Deus? Ou servimos o mundo? Será que um pé lá, um pé aqui? Será que, né? Não dá, queridos. Deus não divide nós com ninguém. O Espírito Santo de Deus, Ele não divide a gente com ninguém. O que é igreja é igreja. O que é mundo é mundo. Não existe este meio termo. Mas o povo parece que está hoje descansado, irmãos. A gente dá uma voltinha na rua, a gente já não está mais conhecendo os nossos irmãos. Os nossos irmãos estão perdendo a identidade. Não perca a tua identidade. A tua identidade vai fazer com que tu vá morar no céu. O povo de Israel estava assim, sem identidade nenhuma. E nós podemos ver aqui que Obadias encontra Elias, e Elias disse, vai e diz para o teu senhor que eu vou me apresentar a ele hoje, manda ele vir. E Acabe chegou diante de Elias, e disse assim, é tu o perturbador de Israel, é tu? Elias disse, não, mas tu e a casa de teu pai, porque vocês deixaram os mandamentos do Senhor, quebraram os seus altares, e foram atrás dos Baalins. Tu é que é o perturbador de Israel. Sabe o que acontece hoje? A mensagem às vezes perturba. A mensagem hoje incomoda. A mensagem de Elias incomodava. Muitas vezes as nossas mensagens incomodam, porque as pessoas estão cocheando entre dois pensamentos. As pessoas estão adorando a Deus e alguma coisa a mais aí fora. Nós temos que ser crente legítimo. Eu vejo me dizerem assim, ó. Sabe o que eu vejo me dizer? Ah, irmão, mas está todo mundo assim. Está todo mundo assim. Mas eu só quero dizer uma coisa para mim nessa noite e para ti. Nós não somos todo mundo. Nós fomos chamados por Deus. Nós temos um ministério e uma chamada. Nós temos que nos manter na posição que Deus nos chamou. Tem gente que começou bem e está terminando mal agora. Saul começou até profetizando, depois estava lá na feiticeira. Nós temos que começar bem e terminar bem essa caminhada, porque Jesus está prestes a buscar a igreja. E o povo já estava
desviado do Senhor. Mas Elias disse para Acabe assim, ó, chama todo o povo, vamos para o Monte Carmelo. E os profetas de Baal, que são 450, e os de Azerá, que são 400, eram 850 homens. E os profetas de Azerá comiam da mesa de Jezabel. Jezabel dava, o Estado sustentava 400 homens para mentir e para dizer coisa bonita que eles queriam ouvir. Só sobrou Elias. Hoje também é assim. Tem certos lugares que é escolhido a dedo quem vai pregar, porque a mensagem tem que ser conforme a gente quer. A mensagem tem que ser uma mensagem, olha, mas a mensagem tem que ser a que Deus tem para nós. A mensagem de Deus, ela é aquilo que Deus tem para nós, não o que muitos às vezes querem. E Elias disse, olha, se cheguem a mim aqui. E Elias disse, olha, só eu fiquei dos profetas do Senhor, só eu. E vocês são muitos, prepare o altar aí. E o Deus que responder por fogo, esse é Deus verdadeiro. E começou aquela batalha. Os profetas de Baal prepararam o altar, pegaram o novilho, botaram em cima e rodeavam em roda do altar. Desde manhã até as 3 da tarde, eles estavam ali. E se cortaram, e se lancetearam, se machucaram todo. Se esfolaram todo e diziam, responde Baal, e nada de Baal responder, e Elias parado, esperando eles. E nós podemos ver, irmão, que batalha tremenda que deu naquele monte. Eu imagino o inferno inteiro ali, porque todinha a nação estava desviada. A adoração a Baal era a própria adoração aos demônios. Eram os demônios que estavam adorando. Quando a gente está adorando uma coisa que não é Deus, atrás daquilo que a gente está adorando, ali pode ter certeza que tem um demônio ali. E os demônios, eu imagino que legião que não estava no Monte Carmelo. Porque Apocalipse 13:13 diz que o falso profeta que vai aparecer na grande tribulação, ele vai fazer até descer fogo do céu para enganar os moradores da terra. Vai ter um homem chamado falso profeta junto com o anticristo que vai operar grandes sinais, até fogo do céu cair. Apocalipse 16:14 também diz que são espíritos de demônios operadores de sinais. Então há espíritos de demônios que operam sinais. Mas ali no monte não ouvia voz, não ouvia nada. Eu imagino Deus segurando o inferno ali, ó. Porque Satanás estava louco para fazer algum barulho para continuar enganando o povo. Hoje tem muito barulho por aí e muita gente está sendo enganada. É fogo estranho, é barulho estranho. Mas aquele que é chamado e escolhido por Deus, ele não se engana, ele conhece o barulho, ele sabe de onde é, ele discerne todas as coisas. Igreja, discerne, há muitos barulhos, há muita coisa por aí, mas não é o Deus verdadeiro. E muitos estão deixando a verdade e indo para o engano. E nós podemos ver que foi às 3 horas da tarde e nada de Baal responder. Aí Elias preparou o altar, pegou 12 pedras, segundo o número das tribos de Israel. Uma pedra representava uma tribo, outra pedra, outra tribo, 12 pedras. Arrumou o altar que estava quebrado. A Bíblia diz que Elias reparou o altar que estava quebrado. Irmãos, para que o fogo venha, o nosso altar precisa estar arrumado, precisa estar ordenado. O altar da oração, o altar da consagração, o altar da santificação, o altar da obediência. Tudo isso tem que estar em ordem para que o fogo de Deus desça. E nós podemos ver que Elias reparou tudo. Colocou a lenha, colocou o bezerro em cima, fez um grande valo em roda do altar e mandou colocar 12 cântaros de água. Encheu d'água por cima do sacrifício. O valo ficou cheio d'água, tudo encharcou tudo. E aí ele disse para Deus: manifesta-te hoje, Senhor, que tu és Deus em Israel, e que tudo isso que eu fiz foi porque o Senhor me ordenou a fazer. Responde-me, Senhor, para que esse povo saiba que eu sou teu servo e que só o Senhor é Deus em Israel, e faça tornar o coração desse povo para trás. Queridos, o coração do povo estava caído para o lado de Baal e tinha que retornar. O nosso coração tem que retornar para as coisas de Deus, para as coisas santas,
para o ensinamento da palavra, para os bons costumes da igreja, que a igreja está perdendo todos os costumes, todas as características, a nossa igreja está abandonando, e uns diz, mas está todo mundo assim, outro diz, vamos assim porque está todo mundo assim. Não, permanece naquilo que tu aprendeu, sabendo de quem tem aprendido, permanece naquilo que tu aprendeu no começo. Muitos líderes hoje começaram bem, e o que eles pregavam, eles próprios estão despregando hoje. E aí, por ter influência, por pregar por todos os lugares, por pregar em gideões missionários, pela influência deles, estão levando uma massa de gente atrás deles do engano. Igreja, permanece no que tu aprendeu. Passa-se mais de 20 anos, e tem gente que pergunta às vezes para mim, aquele fulano lá continua o mesmo lá? Porque às vezes tem gente, irmãos, e que fica nos observando, esperando, meu irmão ancião, se o tempo vai fazer nós mudar, se o tempo, nós vamos ir nessa onda, e vamos perder a nossa identidade de cristão, de servo de Deus. Irmã, não perde a tua identidade de cristã. Irmão, não perde a tua identidade. Não perde. Ah, irmão, mas isso é costume. Isso aí é costume, isso não é doutrina. Ei, uma boa doutrina, um bom ensinamento gera os bons costumes. O Espírito Santo faz gerar os bons costumes na igreja. Que hoje nós temos cercado na nossa volta lá. Nós temos cercado. Que às vezes tu chega na tua igreja, assembleia, e não conhece alguém. E não conhece mais nada. Não é possível, amados. Este não é o povo que vai para o céu. O povo que vai para o céu é um povo diferente. Um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Um povo consagrado, um povo santificado a Deus. Porque o Espírito Santo também ele é chamado do Espírito de santificação. O Espírito Santo é que santifica o crente. 1 Coríntios 15 e 33 diz assim, não vos enganeis, Bíblia, as más conversações corrompem os bons costumes. Então a Bíblia fala que há bons costumes, não é eu. E esses bons costumes estão sendo deixados de lado porque pelas más conversações. Se alguém vai lá na tua casa bater lá e dizer, não dá bola para o Daniel e a sua esposa, não dá bola para eles. Não é bem assim, não perde tempo com isso aí. Cuidado com esse aí que vai bater na tua casa. Satanás enviou ele a bater na tua casa para te desviar do caminho da verdade. Para te ir indo e perder a tua salvação. Eles batem lá, não é bem assim, irmão. Não é assim, não é. Mas Deus falou com nós. Deus falou comigo e com a minha esposa. Deus falou com nós. Duro é, mas tem que falar. Eu não nem preparei isso para falar. A minha esposa, irmãos, ela pintava o cabelo quando nós aceitamos Jesus, há mais de 20 anos atrás. Ela pintava o cabelo dela. E nós não tinha nem um pão para comer. E aí eu estou deitado na cama, novo convertido, eu ouvi aquela voz assim, me dizia assim, para que gastar o dinheiro naquilo que não é pão? E aí eu fui procurar, irmão, achei Isaías ali, 55. Para que gastar o dinheiro naquilo que não é pão e o suor do rosto naquilo que não tem nenhum proveito? E aí aquela palavra me deu uma facada assim, eu via o Espírito Santo está falando comigo. Fiquei quieto. Aí chegou na época dela, que ela queria pintar, ela, Áureo, eu tenho que comprar tinta para o meu cabelo. E eu dizia para a Zeli assim, eu só dizia para ela assim, eu não posso, porque Deus tinha falado comigo, e eu não queria brigar com ela. Casal brigando toda hora não tem fundamento, não fui chamado para brigar, fui chamado para ser companheiro, e eu não queria brigar com ela, e eu só dizia para ela, eu não posso, e o mesmo Espírito Santo que falou comigo, ela foi se olhar no espelho, e a mesma voz disse para ela está aqui me olhando, a mesma voz disse para ela assim, para quem é que tu pinta o cabelo? Se eu vier hoje, o teu esposo vai e tu fica. Era assim que o Espírito Santo falava.
Aí nós nos reunimos e ela me falou o que Deus falou para ela e eu falei o que Deus tinha me falado. Dali em diante, meus amados, nunca nos faltou mais nada. As portas se abriram e estão até hoje abertas, porque Deus falou conosco. Ouve a voz de Deus, ouve a voz de Deus. Quem sabe o problema está difícil, a situação, mas ouve a voz de Deus hoje, que as portas vão se abrir. Obedece aquilo que o Espírito Santo fala contigo. Deus nos coloca por espetáculo às vezes. Nos coloca, queridos, como diz lá os jovens, ser exemplo para os fiéis, queridos. Ser exemplo dos fiéis não é fácil. Porque os fiéis, e tu ser exemplo dos fiéis, tu tem que estar um pouquinho acima ainda. Mas é para isso que Deus nos chamou. É para isso que Deus te chamou, Daniel, tu, a tua esposa. É para isso que Deus nos chamou. Para ser exemplo dos fiéis. Mas sabe o que acontece? Tu te esforça para dar o bom exemplo, mas as pessoas olham para o bom exemplo e elas querem seguir o mau exemplo. E nós podemos ver, irmãos, que a situação aqui foi às 3 da tarde e nada. Elias preparou o altar dele, orou a Deus, caiu fogo do céu, queimou o holocausto, a lenha, as pedras, aquela água se consumiu até o pó. O povo teve que cair com o rosto em terra e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O povo dizia: só o Senhor é Deus, porque viram que fogo desceu do céu. Elias sozinho. E nós podemos ver que Elias naquele momento matou todos os profetas, exterminou com os profetas no ribeiro de Quizon. Mas nós podemos ver que no capítulo 19, irmãos, aconteceu algo tremendo com Elias. Capítulo 19, Jezabel ficou sabendo da história, o que tinha acontecido, e Jezabel disse: olha, me faça Deus de outro tanto, se a tua vida não for como uma desses aí, que tu matou, até amanhã. E Elias correu, irmãos, Elias fugiu, e foi a Berseba, deixou o moço dele lá, e caminhou um dia para dentro do deserto, se sentou debaixo de um pé de zimbro, e disse: basta, ó Senhor, agora tira a minha vida, porque eu não sou melhor que meus pais. Basta agora, Senhor, não quero mais. E se sentou e adormeceu ali, irmãos. Elias pediu a morte. Elias pediu: Senhor, basta, não quero mais, Senhor. Porque em todos aqueles feitos, com o fogo que desceu do céu, em vez de todo mundo se converter, Acabe se converter, Jezabel se converteu. E Elias teve uma decepção muito grande, e deixou o moço dele e foi para dentro do deserto. Elias queria estar sozinho. Elias não queria mais conversar com ninguém, não queria nada. Até nas escolas dominicais, às vezes, alguma coisa eles dizem que Elias estava com depressão. Não, irmão. Elias pediu para que o Senhor recolhesse ele. Elias não estava aí com depressão, querendo se matar que nem um ou outro. Eu quero dizer uma coisa: se tu serve a Deus e tem o Espírito Santo na tua vida, eu quero dizer, não tem lugar para depressão. Não tem. Está faltando o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele nos traz alegria e nos dá certeza. Elias estava exausto no sentido físico, espiritual, psicológico. Elias estava exausto. Isso aí pode acontecer com qualquer crente. Está exausto, dizer: não, Senhor, não quero mais, Senhor, cansei, é só eu. Aí ele disse: Senhor, eu fiquei só. Elias tinha aquele sentimento de solidão. Mas que solidão é essa? Às vezes nós podemos ter uma solidão, sabe como? Nós estamos no meio de uma multidão de gente, mas a gente se sentir só. Porque parece que é só a gente que pensa assim, só a gente que anda assim, só a gente que se veste assim, só a gente que ainda continua fazendo assim, como Deus mandou. Todo mundo largou tudo, é só nós, então estamos sozinhos. Não, irmão, a maioria está conosco. Deus é a maioria, e se Deus estiver conosco, a maioria está conosco. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. E Elias se deitou e dormiu. O anjo foi lá, bateu nele deitado: come e bebe, Elias. O Elias acordou, tinha pão na brasa quentinho na hora e água. Elias comeu, bebeu e foi dormir de novo. Sabe, irmãos, que às vezes se ouve a palavra, se alimenta da palavra, mas continua dormindo. Se alimenta da palavra, de tão cansado que está, se alimenta, mas continua dormindo ainda.
Aí o anjo vai segunda vez em toque, Elias diz, come e bebe, levanta-te, come e bebe, porque muito longo te será a tua caminhada. Quem sabe você está cansado, está exausto de servir a Deus, de tentar ser fiel, de tantas dificuldades, tu já cansou, se esgotou fisicamente, psicologicamente, está esgotado, mas uma coisa é, come e bebe nesta noite, porque longa será a tua caminhada. Come e bebe, come da palavra nessa noite, te alimenta da palavra nessa noite, porque a palavra vai te fazer levantar e caminhar muito tempo ainda para frente. Elias achou que o ministério dele terminou ali, Senhor, não quero mais profetizar, parei por aqui. Isso já aconteceu comigo. Eu entreguei uma congregação, irmão, de tanto que sofri. Sofri. Aí fui lá e entreguei a chave pro pastor. E disse assim, não quero fazer mais nenhuma oração. Não quero nem orar mais, né? Se me der para me orar, eu não quero mais. De tanto que era o embate, de tanto a pressão. Mas o Espírito Santo que está em nós faz queimar no nosso coração. Faz queimar. Aí tu vai para uma congregação junto com os demais irmãos e quer ficar quieto ali. Aí falta o professor da escola dominical. E não tem ninguém. Quando tu vê, tu já está envolvido de novo. Eu saí daquela congregação, fui lá para um mato, num ponto de pregação que tinha no meio do mato, que tinha um evangelista cuidando e era bem pouquinha gente, não tinha ninguém lá. Eu digo, então eu fico lá, junto com aquele evangelista, para aquele lado lá, não tem problema nenhum lá, não tem mais incomodação nenhuma lá. Sabe o que fizeram? Arrancaram com o evangelista de lá, e eu fiquei lá. E eu tive que assumir o trabalho. E eu tive que ser o encarregado daquele lugar. Muitas almas se salvaram. Já tem gente até na glória que se salvou lá, desviado de 20 anos, que nem o irmão Orlando, Zelinda, muitos que se reconciliaram naquele lugar e se salvaram. Não adianta nós escapar do chamado de Deus. Não adianta tu te escapar do chamado que Deus tem para ti. Deus vai atrás de ti. Deus vai atrás e enquanto Ele não concluir o que Ele tem na nossa vida, Ele não vai nos deixar, querido. A gente tenta fugir do trabalho, não adianta. Aonde eu estou hoje eu não queria ir. E mais, a primeira vez eu não fui para lá, Daniel. O pastor me chamou e me disse, Áureo, atende lá. Vocês acham que é fácil cuidar de congregação? Falar mal do encarregado, da esposa, é fácil. Agora, quero ver é estar na frente do trabalho. Ah, mas se fosse eu, não fazia nada. Porque se não é Deus na nossa vida, nós não fizemos nada. Eu não queria mais. Eu não quis ir para lá. Mas depois, segunda vez, chega o pastor em mim de novo, depois de mais de ano de novo. Vai para lá, nós precisamos que tu vá para lá. E um irmão tinha lido aquela palavra de Jonas. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Vai. Aquilo me deu uma facada. Pois é, a primeira vez eu não fui, mas agora eu tenho que ir, porque Deus me deu mais uma chance e eu tenho que ir. Deus está te dando mais uma chance de fazer a obra dele hoje. Quem sabe está pensando em largar o trabalho, de abandonar. Eu quero te dizer uma coisa, Deus está te dando mais uma chance hoje, ó, vai, porque é para ti fazer essa obra, vai fazer essa obra. E estou lá hoje, estou bem lá. Tu já foi lá pregar, tu sabe como é que é o trabalho. E eu não queria ir. Mas Deus, por misericórdia, tem estendido a mão sobre nós daquele lugar. E nós podemos ver, queridos, que Elias, Deus falou com ele e disse, Elias, o que tu fazes aqui, Elias? Caminhou 40 dias e 40 noites dentro da caverna, enfiado dentro da caverna. Enfiado na caverna. Elias estava dentro de uma caverna, escondido. Querido, não é hora dos pregadores estar dentro da caverna, dos cantores estar na caverna. É hora de nós sair para fora, louvar o nome do Senhor. Quem canta, canta, quem prega, prega, mas vai e faz. Não vai para a caverna, porque o Senhor vai lá e diz para ti, o que tu está fazendo aí, fulano? Sai da caverna, sai daí. E Elias disse, eu tenho sido em extremo zeloso, Senhor, pela tua obra. Mataram os profetas, derrubaram os teus altares, só eu fiquei. Ele disse 2 vezes, só eu fiquei, Senhor, eu estou sozinho. Irmãos, nós não estamos sozinhos. Aquele que permanece fiel a Deus, nunca estará sozinho. Não. Deus tem compromisso com a igreja na face da terra. Não, a igreja toda está desviada, não.
está desviado quem quiser estar, mas o Senhor preserva um número de fiéis, o Senhor preserva uma igreja fiel, o Senhor preserva obreiros fiéis, o Senhor preserva, porque Deus se responsabiliza pela sua igreja na face da terra. Só eu fiquei, Senhor, só eu fiquei. Não. Deus disse: Elias, vai e volta pelo caminho de Damasco. Unja a Azael, rei da Síria, a Jeú, rei de Israel, e a Eliseu, profeta, em teu lugar. E eu conservei, ou preservei em Israel, Elias, 7.000. Toda a boca que não beijou Baal, e o joelho que não se dobrou. Eu tenho em Israel, Elias, 7.000. Elias achava que estava sozinho no propósito de ser fiel a Deus, mas ele não sabia que Deus tinha preservado 7.000. Eu quero dizer, ainda há no meio da igreja 7.000 fiéis a Deus, que zelam pela obra de Deus, que zelam pela palavra, que guardam o mandamento do Senhor. O Senhor preserva. Nós não estamos sozinhos, irmão. Nós não estamos sozinhos. Ah, mas está tudo abandonado, está tudo largado. Está tudo largado, todo mundo deixou tudo. Está um modernismo só, não. O Senhor preserva os fiéis. O Senhor preserva, o Senhor cuida dos fiéis. E nós vimos que Elias tinha uma grande obra a realizar ainda. E ele já queria parar no meio da caminhada. Porque lá em 2 Reis capítulo 2, nós vimos ele lá no Monte Carmelo, mandando fogo sobre 50 homens, depois mais 50. Estava descendo fogo de novo e consumindo os inimigos. Lá estava Elias, com o seu ministério renovado, em força, no sentido espiritual, físico. Elias estava curado, estava renovado. O Senhor quer curar a gente aqui, nesta noite. Quer curar no sentido espiritual. Às vezes, devido ao embate, irmãos, a gente se esgota. Mas o Senhor que renova nossas forças está aqui nesta noite. Está aqui para renovar tuas forças. Está esgotado no sentido espiritual. Saiba que tu não está sozinho no propósito de ser fiel a Deus. Tem mais gente na face da terra, tem mais igrejas. Tem mais igrejas por aqui. Tem igreja na Safira, tem vários lugares, tem igreja que Deus está preservando os seus fiéis. Te alegra que tu não está sozinho nessa obra. Colocamos em pé nessa noite. Te alegra, porque você não está sozinho. Elias foi renovado em forças. E Deus quer renovar a força aqui nesta noite. E Deus fala para nós que nós não estamos sozinhos. Anciões que conhece como era a igreja antes, permanece naquilo que tu aprendeu. E passa o legado para os mais novos. Que não é assim como muitos estão fazendo hoje, não é assim. E é a palavra não muda, a palavra não volta vazia. Não, mas agora é assim, é dessa maneira que tem que ser, é desse jeito, não. É do jeito que o Senhor quer. Não mudou uma vírgula dessa palavra. Muita coisa mudou, mas a palavra não muda e ela não mudará. Porque o Deus fiel zela pela sua palavra e zela pelos fiéis, zela pela sua igreja. E a igreja vai ser arrebatada. Os crentes preparados vão ser arrebatados e vão subir. Eu quero entregar essas palavras em nome de Jesus.